Brasileiro tem mania de importar palavras. Por exemplo, spread bancário. Mas o que é spread? Para mim, spread é... spread que está atrás de mim. Mas enfim, o spread bancário está diminuindo e isso está sendo bom para o Brasil. E no programa de hoje a gente vai entender o que é o spread bancário e o que isso vai interferir na sua vida. Está dando uma notícia aí de que os bancos vão diminuir o spread bancário. Você sabe o que é isso? Não. É alguma coisa de juros, baixar os juros, né? Baixar os juros? É. Não, nem ouvi falar. Nem ouviu falar? Não. Spread? Não é juros, não, né? Os economistas procuram facilitar o entendimento de algumas palavras importadas usadas no economês. Pois é, a tal palavra importada spread ficou spread mesmo. Em inglês, ela tem diversos significados. O verbo to spread significa distribuir, espalhar, abrir, esticar, estender. O substantivo spread significa propagação, aumento, amplitude. Mas no economês, ele tem um significado especial. Vamos entender o que é o spread bancário de uma maneira simplificada. Eu, o senhor João, aplico R$100 no banco. Eu, o banco, pago ao senhor João a taxa de 1% ao mês. Depois, eu pego o dinheiro que o senhor João aplicou no meu banco e empresto ao senhor Antônio. E cobro dele a taxa de 5% ao mês. No caso, R$5. A diferença entre o que o banco pagou ao senhor João, R$1, e a que eu paguei ao banco, R$5, são R$4. No caso, esses R$4 são o spread bancário nessa transação. Sacou? Mas esses R$4 usados como exemplo, ou spread, não se referem somente ao lucro do banco. Nele estão embutidos, por exemplo, os custos administrativos, impostos, taxas e lucro. Veja como o spread é composto. 32,73% do valor do spread é o lucro dos bancos. 28,74% são baseados na suposta inadimplência. 21,89% são impostos diretos. 12,56% referem-se a custos administrativos. 4,8% são por conta do compulsório, que é parte do depósito que precisa ser deixado no Banco Central. Nele está incluído o Fundo Garantidor de Crédito. Mas o que pega no bolso de todos os brasileiros é que o spread bancário do país é um dos maiores do mundo. Para se ter ideia, o ministro da Fazenda Guido Mantega apresentou em abril uma pesquisa feita em 137 países. Nela, o Brasil está em penúltimo lugar, entre aqueles com os spreads mais altos. O spread brasileiro é conhecido por ser o spread mais alto do mundo, dentre os países razoáveis. As taxas de juros de empréstimos no Brasil estão as mais altas do mundo. Sempre estive, sempre assim, faz 20 anos, 30 anos são as mais altas do mundo, entre os países razoáveis. Por causa dos juros altos, o governo federal decidiu baixar o spread dos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, com o objetivo de pressionar as instituições financeiras privadas em direção a menores taxas de juros. Outra medida importante foi a redução da taxa Selic em 0,75%, chegando a 9% ao ano. Continua alta, mas é sinal de que ela pode cair ainda mais. Bom, os bancos não quiseram falar, né? Então a gente vai tentar falar com alguém que queira falar sobre o spread. Olha, pelo visto é nesse prédio aqui que a gente vai falar, onde funciona a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT.
Eles querem falar e nós queremos escutar. Nós achamos que a sociedade precisa enfrentar esse debate, apoiar essas medidas que o governo está fazendo. Nós temos hoje no Brasil 160 bancos. Desses 160 bancos, os 6 maiores são 2 públicos, 2 privados nacionais e 2 privados estrangeiros. Eles correspondem a 80% do sistema financeiro, dos ativos, 90% dos funcionários, 90% das agências, ou seja, você tem uma concentração muito forte, você não tem concorrência, né? Então isso dificulta muito baixar essas taxas de juros, né? E um dos componentes que falam que o spread é muito alto são os custos administrativos. Ora, se o que os bancos arrecadavam com tarifas há 12 anos atrás correspondia a 30% de uma folha de pessoal, hoje essas tarifas bancárias em alguns bancos chega a ser 200%, ou seja, cobrem 2 folhas de pessoal. Então, só com as tarifas que os bancos cobram hoje, já está coberto todo o custo administrativo. Então, por que no spread ainda tem que embutir a questão das taxas administrativas, né? O ABCD em Revista veio até a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, que funciona no spread aí. A gente queria falar a respeito do spread alto, juros, sobre as medidas tomadas pelo governo federal, mas não fomos recebidos. Os bancos privados não querem falar. Depois do anúncio da queda do spread e dos juros no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, os bancos privados também começaram a anunciar a queda de juros em alguns empréstimos. Assim que a publicidade foi feita, a Caixa e o Banco do Brasil anunciaram quedas ainda maiores de seus juros. Eu procurei o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região para saber se essa história de diminuir o spread e queda de juros é para ser levada a sério mesmo. Que hoje a gente tem um conjunto de medidas, mas você não sabe efetivamente o quanto que isso vai reduzir lá na prática, lá para o cliente que vai tomar esses empréstimos, quanto vai ser a redução. Efetivamente, o que a gente tem mais claro de qual é a redução é a medida da Caixa Econômica Federal, que ela diz quanto que era antes, qual que é a taxa mínima e qual que é a taxa máxima. Já está dizendo efetivamente quanto ela reduziu. Os outros bancos, a maioria dos anúncios, inclusive no Banco do Brasil, no caso de CDC, que é o Crédito Direto do Consumidor, você não tem clareza, não está claro, né, qual é essa redução, de que tamanho que é essa redução. Poucas décadas atrás, sindicatos de trabalhadores e empresários estavam sempre de lados opostos da mesa. Hoje, ambas as categorias têm um inimigo em comum, os altos juros bancários. O spread bancário do Brasil é cerca de 16,7 vezes maior do que o spread bancário de 40 países que a gente compete no mundo. E esses 40 países têm 92% do PIB mundial, então são bastante representativos. Então não é justo que aqui no Brasil, né, por quê? Porque nós evoluímos satisfatoriamente em vários setores. Hoje os riscos do país são muito menores do que eram há vários anos atrás, né, e isso devia ser espelhado no spread e nos juros. Eu até costumo dizer que juros é igual a um termômetro, né? Se você tem uma temperatura muito alta, é porque você está doente, né? E o spread bancário é o termômetro que está mostrando que se o spread for muito alto, você está doente. Então a nossa temperatura baixou. Hoje o país é muito melhor do que era 10, 15 anos atrás, sob o ponto de vista macroeconômico. Então a nossa taxa de juros deveria ser menor, né? Pelo menos compatível com esses países onde eu falei que a gente faz essas comparações periodicamente aqui na Fiesp. Não existe no mundo inteiro um país que cresceu, se fortaleceu num processo de expoliação financeira como essa que nós estamos vivendo.